continuando os nossos estudos sobre a Bíblia, a gente vai falar um pouco sobre a escrita da Bíblia, né? Então a gente vai começar falando um pouco sobre a escrita propriamente dita. A representação assim da linguagem por gráficos, por sinais que representam os sons, ela começou com aquelas inscrições cuneiformes. Elas eram gravadas em plaquetas, em barras não, em blocos de barro, na região da Mesopotâmia, por volta de 3200 a.C. Isso aqui então é a escrita cuneiforme, é uma precursora, né, de onde chegamos até hoje. Por volta de 3000 a.C., os egípcios desenvolveram a escrita. A escrita que são os hieróglifos, a escrita egípcia característica, que são esses símbolos que a gente vê nas pirâmides, nas artes egípcias antigas, dos períodos das dinastias dos reis, né? Então a gente vê bastante dessas escritas hieroglíficas na parte egípcia. Avançando um pouco nisso tudo, por volta do século XVI a.C., aparecem no Sinai, em Canaã e no sul do Egito formas simplificadas da escrita hieroglífica egípcia, que registravam acrofoneticamente só as consoantes. Ou seja, como a gente viu, né, o alfabeto hebraico ali, o aramaico, eles não têm as consoantes. Esses sinais eles evoluíram e aí eles, por volta de 1100 a.C., os fenícios eles compilaram esses sinais e formaram um alfabeto de 22 letras. Os fenícios então fizeram isso, né? É criada então a base do alfabeto hebraico. Os fenícios eles eram o povo cananeu da Bíblia, né? Chamado de fenícios, que é vermelho, né? Em grego, numa alusão à tintura comercializada por eles. Era característica dos alfabetos fenícios, aramaicos e ugaríticos a não utilização das vogais, porque em toda a antiguidade o texto era um mero auxílio à memória na recitação oral. Como assim? As palavras, elas não eram para uma leitura fluente, como se fosse a nossa leitura no português hoje. Eles escreviam uma palavra, como não tinha vogal, o povo olhava para aquela palavra e lembrava da palavra na íntegra, com as vogais junto. E isso surge uma pergunta, né? A gente pode escrever alguma palavra sem vogal? Se a gente parar para pensar no nosso vocabulário português, no nosso vocabulário aqui no Brasil, por exemplo, a gente não consegue se comunicar com uma frase uh, sem vogais, mas a gente consegue escrever algumas palavras, algumas abreviações, vamos dizer assim, sem as vogais, que nos fazem subentender. Se eu colocar essa sigla, não tem vogais, mas a nossa cabeça vai fazer uma ligação direta com essa sigla e vai saber que essa sigla significa meu Deus. Então não tem as vogais, foi tirada as vogais, mas o nosso cérebro associa com isso. Nosso clássico exemplo do beleza, também removidas as vogais. De novo. Então, essas frases, essas palavras sintetizadas nessas versões menores sem as vogais, elas fazem o nosso cérebro fazer uma associação a ela, e essa associação que a gente faz nos faz relembrar da palavra que a gente está querendo falar. Era assim que funcionavam esses alfabetos primitivos. Eles serviam mais para apoio do que por uma linguagem, vamos dizer assim, mais complexa. Eles serviam de apoio para a fala, né, para o registro daquilo que queria se falar. Por exemplo, a gente tem aqui o nome Davi em hebraico, que é formado por D, um V aqui e um D. Dalet, Vav e Dalet. Três consoantes, né? O alfabeto hebraico ele não tem as vogais. No proto-hebraico era escrito dessa maneira. Esse era o símbolo, esses eram os três símbolos das letras. E isso tudo nos leva ao quê? A primeira letra do nome Davi era o Dalet, era inclusive parecida com o delta, né, do alfabeto grego. Quando um povo ia para uma guerra, eles sempre mostravam, né, por quem estavam batalhando. A gente vê naqueles filmes de guerra e tudo mais, os exércitos, quando vão, eles têm a bandeira do país num dos braços, né, os brasões do próprio exército no uniforme, para identificar por quem eles estão lutando.
Então a gente tem a letra uh, Dalet Equina, que na verdade o que foi feita com ela? O exército duplicou essa letra. Só que eles inverteram o segundo e sobrepuseram ao primeiro Dalet, formando assim o símbolo para Davi, o escudo de Davi, o Magen David, no hebraico, né, a estrela de Davi, o símbolo sintetizado do nome de Davi, pelo qual eles lutavam. Então, aqui também encontramos uma das origens no alfabeto. No século 8 a.C., o uso da escrita começou a se popularizar na região de Israel e da Fenícia. Ali até então não era popularizado. Os sinais se tornaram mais padronizados, o que indicava que ali então a gente tinha as escolas de escribas, as escolas escribais, essas escolas que ensinavam a escrever. Assim como nós hoje achamos uma coisa mais normal nas escolas se ensinar a escrever, naquele tempo foram iniciadas essas escolas escribais. Contudo, a adoção do papiro, né, que em média durava 30 anos de uso, fez com que poucos textos sobreviveram dessa época, exceto inscrições monumentais, ou seja, eram escritas na rocha, né, e em cópias posteriores dos livros bíblicos. Durante o período helenista, as tecnologias de produção textual desenvolvidas em Alexandria e Pérgamo foram rapidamente adotadas nos textos bíblicos. Passaram a utilizar o couro, pergaminho, a divisão em colunas, parágrafos e alguns sinais de separação de palavras e pontuações. Aqui que foi surgindo isso tudo, porque o texto, além de não ter as consoantes, ele era um texto corrido, não tinha pontuações, não tinha sinais dizendo que ali acabava a frase, que na outra começava a outra, era um texto corrido. A tua cabeça ia ter que, como eu disse antes, associar aquelas palavras e o teu cérebro ia construindo aquela frase ali. Não existia então essa divisão, né, como a gente conhece hoje. Aqui a gente tem o papiro e o pergaminho, os dois materiais usados. O papiro, que era feito desse vegetal entrelaçado, né? Ele era entrelaçado às fibras e formado a base para escrever em cima, e o pergaminho, que era o couro, escrito direto nele. Os manuscritos do Mar Morto, descoberta arqueológica bíblica que aconteceu em 1947 em Qumran, a oeste do Mar Morto, foram encontradas diversas grutas e foram encontrados rolos que faziam parte da biblioteca dos essênios, os judeus que viveram no tempo de Jesus. A partir do século V depois de Cristo, surgiram famílias de copistas, os massoretas, que aí veio o texto massorético, né, que desenvolveram padrões para copiar com regras meticulosas e precisão o texto hebraico. Esses criaram sinais para produzir as vogais curtas, os sinais massoréticos, que a gente encontra numa das formas do hebraico. A gente tem o hebraico escrito e ali embaixo de cada consoante tem um símbolozinho, um pontinho, um tracinho, simbolizando algumas vogais. São os sinais massoréticos que foram colocados ali. O emprego do papiro como suporte para escrever representou um grande avanço, pois o mesmo, por ser leve, fino e mais facilmente manuseável, originou o que hoje conhecemos como folha, né? Então ele era mais portátil. Os antigos egípcios dominavam a técnica de colar até 20 folhas seguidas, resultando em rolos com até 40 metros de comprimento. Então, o que, que eles faziam? Eles produziam uma folha de papiro e eles juntavam uma na outra, uma na outra, uma na outra e formavam um papel, vamos dizer assim, comprido, que era enrolado ali, era feito os rolos, né, de papiro. Para desenhar os símbolos, os escribas recorriam a uma varinha de caniço de 20 centímetros, cuja tinta preta era composta de uma mistura de pó de foligem e água, mais um fixador como a goma arábica, né? Uh, os suportes usados para esse processo, tabletes de argila ou tabuinhas de barro, né? Ali em Jeremias 17:13, Ezequiel 4:1, a gente consegue ver isso, que era usado esse material. Pedras, né? Êxodo 24:12, 32:15, Deuteronômio 27:2 e 3. Pedras preciosas, Êxodo 39:6 a 14. Metal, lâminas de ouro, né? Êxodo 28:36, como aquela faixa que ficava na testa do sacerdote, escrito Santidade ao Senhor. Cera,
Isaías 8:1 a gente vai enxergar isso. Óstracos, né? Jó 2:8, óstracos. Ou, óstracos são as cascas ali dos de ostras, de outros invertebrados dessa área, né? Linho foi usado no Egito, Grécia e Itália, mas não tem referência bíblica. O linho, então, ele não tem uma referência direta na Bíblia, mas era um material que foi bastante usado naquela região para ter inscrições sobre ele. Papiro foi esse material utilizado por João, discípulo, para escrever o Apocalipse, né? Pergaminho, Paulo se refere ao pergaminho em 2 Timóteo 4:13, né? Uh, Palimpsesto, que era um pergaminho reutilizado, utilizado para escrever o Códice Efranita em 345 depois de Cristo. As ferramentas, então, que eram usadas para essa escrita, o estilo ou estilete simples, feito em pedra talhada, né, no formato de pontas de lanças e usado sobre tabuinhas de argila ou cera. Alguns autores bíblicos também denominavam de pena. Então, às vezes a gente lê essa expressão pena, mas eles estavam falando do estilo ou do estilete, né, que era essa ferramenta. O estilete de ponta resistente, que era uma ponta feita de ferro ou diamante, usados para escrever sobre o metal. Jeremias 17:1 a gente encontra alguma coisa disso. Então eles faziam uma ponta mais dura para esse estilete, que na verdade esse estilete ele cortava, né, a superfície e fazia os sulcos ali que representavam as letras. Daí também que surge o próprio nome da ferramenta que nós usamos hoje, que é o estilete, dessa, desse instrumento, né? O cinzel, ferramenta feita de ferro ou chumbo para escrever sobre pedra. Jó se refere ao cinzel como pena de ferro, em Jó 19:24. Canivete, Jeremias usa a expressão canivete de escrivão, que era usado para documentos oficiais. Os caniços, né, para escrita em papiro, como a gente viu antes. Os talos de bambu, para escrita em pergaminho. Cálamos, ou caniços. Penas, de aves como o ganso, né. Em 3 João 13, a gente encontra algo citando isso. As tintas, que tinta era usada? Eles compravam os cartuchos lá na loja, eles iam no shopping comprar os cartuchos de tinta, eles compravam lá os potinhos de nanquim. Isso? Não, não era isso. A base de fuligem de madeira com goma arábica, base de plantas, anileira com cor azul, né, anil, e da garança ou ruiva, cores vermelhas, né, violeta e marrom, a base cefalópode, então a família ali dos polvos, das lulas, que ali eles tinham a cor sépia, né? Para isso, a gente sabe que os cefalópodes eles produzem aquela tinta, né, como mecanismo de defesa, então ela era extraída para isso, a base de ferro, criada pelos romanos e que perdurou até o século XIX, também conhecida como tinta ferrogálica. Ela era mais durável, que as outras tintas. Então, essas foram as bases que a gente teve para construção, para elaboração da Bíblia, até ela chegar a nós nos dias de hoje. Ela perdurou tanto tempo também com esse auxílio das tecnologias de escrita que foram progredindo. As tecnologias de escrita, elas vieram lá das escritas cuneiformes do começo até hoje, nas nossas escritas digitais que nós temos, foi uma progressão que nos ajudou a manter a palavra de Deus viva, né? Manter a palavra de Deus acessível a nós. Então é bom a gente conhecer a história disso para saber como a Bíblia chegou até as nossas mãos nos dias de hoje. Então essa foi a parte da escrita bíblica. Nós continuaremos nos próximos estudos.